Prazer ter você mais uma vez aqui comigo no canal. E hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente, tá? É um vídeo é um vídeo que eu já vou de cara dizer, ele é bastante polêmico, tá? É complicado, isso está gerando uma polêmica desnecessária, na verdade. Desnecessária, eu não sei se é o motivo, a frase, tá? Mas acabou chegando para mim, no meu particular, algumas mensagens nos últimos dias falando sobre algumas coisas que rolou na internet envolvendo o nosso setor, o setor de tecnologia especificamente. E quando eu falo tecnologia, eu falo no escopo geral, tá ok? E não somente no escopo programador. Tecnologia geral, desde quem trabalha com a área de manutenção, para quem trabalha na área de servidores, hardware, software, enfim, de tudo, tá ok? Tecnologia abrange toda essa área aí nossa aí. E aí, pessoal, qual foi a questão, né, que envolveu essas, essas perguntas propriamente dito, o que chegou, o que eu achava, né? Todo mundo sabe aí, o pessoal que me acompanha sabe, eu tenho 48 anos de idade, né? Daqui a pouco estou fazendo 49. Comecei na programação na área de tecnologia em 1991, contudo comecei a trabalhar bem antes, né? Comecei a trabalhar. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, né, gente? Na minha época era diferente. Eu não comecei a trabalhar porque alguém mandou, foi porque eu quis, tá? Mas comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. Comecei a trabalhar na área de construção junto com meu pai. Meu pai é pedreiro, mestre de obra, e eu fui trabalhar junto com ele, né? Costumo brincar que eu comecei a trabalhar numa obra quando eu nem conseguia, ainda não tinha nem, não aguentava nem com um balde de alguma coisa vazio, quanto mais com alguma coisa dentro, mas eu comecei, né? Mas enfim, não é esse o foco. O foco é assim, eu comecei a trabalhar, então eu já trabalhei desde CLT, como trabalhei PJ, tá? E aí eu vou explanar a minha opinião aqui, e antes do decorrer do vídeo eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra ninguém, tá ok? Cada um tem o direito de decidir e fazer as coisas como quiser, é uma decisão da pessoa, tá? Então, as perguntas, o ponto que me levantaram foi como que você enxerga essa situação do sindicato se envolvendo na área de tecnologia? Primeiro, assim, eu não vou levantar dados, não vou mostrar nada em tela, tá? Se vocês quiserem, gente, tem um canal muito interessante aí, é o canal do Lucas Montano. O Lucas Montano fez uma explanação muito interessante, bastante legal, inclusive comentei o vídeo dele, deixei minha opinião, inclusive, lá, e a minha opinião, lembro que ela é minha opinião, ela não é a sua opinião e não é a opinião do meu vizinho, é minha opinião, tá? E ela cabe somente a mim e a minha realidade, mas como me perguntaram o que eu achava sobre a minha opinião sobre o assunto, eu resolvi, achei que valeria a pena falar sobre o assunto, e aí fica a critério de cada um o que pensa, o que não pensa, tá ok? Dentro da sua realidade, do seu momento, dentro da vida, porque cada momento que a gente vive, nós temos um ponto, tá ok? Para cada momento da vida que a gente vive. E às vezes a sua necessidade nesse momento lhe exige tomadas de decisões diferentes do que você tomaria se você estivesse em outra posição. Enfim, vamos lá. Como eu falei para vocês, então, antes que alguém venha me criticar, venha querer bater, falar qualquer coisa, bater no sentido de palavras, né? Eu quero deixar claro, então, isso. Eu respeito a posição, sua decisão, sua opinião, entendeu? E assim eu peço também que respeite a minha decisão e posição em referência a isso. E é claro que estou sempre aberto a escutar, a analisar outros pontos de vistas para que, de repente, minha opinião possa mudar. Porque, de repente, você me coloca uma visão, um ponto ao qual que eu ainda não tinha visto. Um lado de uma situação que eu não tinha visto. Tá? Então, voltando ao foco. Levando em consideração que eu já tenho 48 anos, né, já trabalho desde os 13 para 14, já trabalhei CLT, já trabalhei PJ, trabalho PJ, né, já fui empresário, enfim, já tive em vários pontos, em várias frentes, então eu acredito que eu tenho um pouquinho aí de experiência, um pouquinho de ideias que eu possa trocar e falar com vocês. Comecei a programar em 1991, foi quando eu digitei minha primeira linha de programação, ainda quando estava estudando, óbvio, né? E ao longo desse tempo eu trabalhei em vários pontos de tecnologia, desde a área de software na área de hardware, desde infraestrutura, como eu já falei em outros vídeos, como eu venho dessa área há muitos anos, naquela época ainda a internet não era o que é hoje,
As empresas no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, acredito, né? Mas no Brasil especificamente, você tem empresas de grande, médio e pequeno porte, né? E todas elas usam tecnologia. Mas uma fábrica de software é diferente de uma empresa que precisa contratar profissionais para lidar dia a dia dos seus pequenos problemas ali, suas pequenas adversidades ali de tecnologia. Então, quando ela contrata esse profissional, essa pequena ou média empresa, ela não espera nele somente ser um programador. Ela espera nele ser um cara que vai ajudar quando dá um problema na impressora, o cara que vai ajudar quando o cabo de rede parou de funcionar, quando a internet caiu, enfim. O cara tem que meio que se virar em vários pontos, ele tem que saber fazer isso. É diferente de hoje, que muitas vezes você é contratado para ser programador, e apenas programador. Né? E hoje em dia, inclusive, você muitas vezes tem o programador que é só daquela área. Ele só mexe, por exemplo, com front-end. E ponto. Se você pedir para ele fazer uma linha de código em back-end, ele não sabe. Ou se você pedir... Ou seja, vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Então eu venho de uma época onde você tinha que saber fazer um pouco de tudo. Acabava que a gente não se tornava especialista como é hoje. Voltando para o foco aqui para a gente não se perder. O fato é que tenho essa experiência para falar dentro daquilo que eu vivi, que eu acho, que eu acredito. Eu sempre parto do pressuposto assim, que se algo é bom, ele não precisa ser obrigatório, gente. Ok? Se algo é bom, basta você mostrar os benefícios daquilo para alguém, para a pessoa, e ela vai tomar a decisão dela se aquilo é interessante ou não. Um exemplo para vocês, para que fique claro isso, imagine que você está querendo fazer um investimento financeiro e você vai para o mercado financeiro, para a bolsa. Você tem N empresas lá. Cabe a você tomar uma decisão ou então contratar um analista financeiro que vai lhe ajudar a tomar uma decisão de qual empresa você vai investir. Se vai investir em qual empresa. Você vai pôr numa empresa, em ações, em fundo de investimento, fundo imobiliário, enfim, agro, aí vai depender do que você quer fazer. Mas o fato é que você toma a decisão. E no momento que você não se sentir confortável, você também toma a decisão de parar. Compreendeu? Ou seja, é uma decisão que cabe a você, baseado em informações que você vai ver se aquilo é bom ou não. Sendo assim, quando eu faço você fazer algo obrigatoriamente, né, onde você não tem escolha, com a colocação de que isso é uma decisão que é para melhor para você, para proteger você, para isso, aquilo, outro, obrigando você, eu já paro da ideia de que não é bom, que alguma coisa tem, porque senão não precisaria me obrigar a fazer. Você falaria da mesma forma, é para proteger você, isso vai ajudar. É como você fazer um seguro para o teu carro. Você tem várias empresas que fornecem seguros, ele tem o cunho de proteger teu carro, tem vários benefícios ali que envolvem um seguro, mas a decisão é sua, se faz o seguro ou não, e que qual empresa você quer fazer o seguro. Compreendeu? Você tem um argumento muito parecido, porém quem decide é você. Se quer o seguro, se não quer e como você quer, com qual empresa. Então, vocês já notaram para onde eu quero chegar. Eu não trabalho CLT há muitos anos, nem faço ideia onde anda a minha carteira de trabalho, tá? E por que eu tomei essa decisão? Porque muito cedo eu comecei a notar que assim, eu gostaria de ter o controle do meu dinheiro. Eu gostaria de saber onde eu quero investir meu dinheiro, quero colocar o meu dinheiro. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Se eu vou viver... Hoje eu estou em 48, eu não sei se eu vou viver mais 40, mais 30, mais 20, mais 10, mais 100, eu não sei quantos anos eu vou viver. Hoje com 48, agora imagine quando eu tinha lá meus 14, 15, 20 anos. Eu também não sabia. E a gente não tem como saber disso. Não há uma forma de você imaginar, não, eu vou viver tantos anos. Seria bom, mas não tem. Partindo desse pressuposto, foi isso que eu entendi. Falei, cara, se eu não sei quanto tempo vou viver, eu prefiro ter o dinheiro na minha mão. Eu fazer e tomar as decisões do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor. E não deixar na mão de outras pessoas para tomar a decisão. Quando eu estou trabalhando CLT, eu sou obrigado a pagar... Vou falar de 2 impostos, além dos outros que a gente paga no país hoje, no Brasil, mas 2 especificamente que eu não concordo. Que eu não concordo da forma com que tá? E volto a falar aqui, frisando, repito, respeito se você pensa ao contrário. Né? Sei que durante uma era fez sentido para algumas pessoas. Meu pai é aposentado, ainda que eu não concorde com o valor que ele colocou
durante todos os anos no INSS, comparado ao que ele recebe hoje, ainda assim ele é um aposentado, mas enfim. Mas vamos ao ponto. E você pega, né, trabalha lá o INSS e FGTS. Você trabalha e obrigatoriamente a empresa tem que pagar. Você tem que pagar e a empresa também, né? Um valor, uma percentual de INSS e FGTS. E esse dinheiro vai para uma conta. O FGTS só pode tirar seguindo tanto a INSS quanto a FGTS, só vai botar a mão nele seguindo as regras do governo, que foi determinado por eles, tá ok? Então no CLT você é obrigado a colocar aquele dinheiro, você queira ou não, parte disso vai lá. Só que se ocorrer algo, vamos pegar aqui, por exemplo, eu sou casado, não tenho filhos, né? Vamos dizer que aconteça alguma coisa comigo e com a minha esposa. Porque se acontecer comigo, e eu trabalho CLT, ela tem o direito de receber a pensão, né? Que seria a minha aposentadoria a partir daí, né? Mas se acontecer comigo e com ela alguma coisa, antes que tenha dado tempo de receber a aposentadoria, dentro das regras colocadas pelo governo, eu paguei para quem, né? Enfim, FGTS é a mesma coisa, né? Ou seja, fica na mão deles. Eu não tenho, se ainda tivesse o direito de mexer nesse dinheiro quando e do jeito que eu quisesse, da mesma forma que eu faço quando eu faço o meu investimento, beleza. Então, eu sou, sim, a favor de que você tenha direito de escolha. Se você quer trabalhar PJ ou se você quer trabalhar CLT. É uma decisão que cabe a você, que ninguém deveria ter que se envolver. Agora, você pode falar assim, mas aí se a empresa não arcar com as regras, com aquilo e tal, para isso existe a lei. E a lei não necessita de sindicato. Você não precisa que um sindicato te proteja. Não há necessidade. Você tem a lei para isso e advogados para isso. Se caso você fez o contrato, seja PJ ou não, com uma empresa, e esta empresa não cumpriu com a parte dela, você pode acioná-la, seja no âmbito civil ou não, ou trabalhista, você pode acioná-la. Você não precisa de um sindicato para fazer isso, tá? Eu não sei se você sabe, eu não sou conhecedor, tá, gente? Então, se algum advogado ver o vídeo e de repente achar que eu estou falando besteira e quiser fazer alguma ponderação, eu estou aberto a entender, tá bom? Eu vou fazer uma colocação aqui de um leigo que não é jurista, não é advogado, mas que acredita, seguindo um processo lógico, que possa ser assim. Acredito eu que a lei trabalhista ela existe, e a lei trabalhista ela é para todos, ok? Partindo desse pressuposto. Então, imagine que você trabalha numa empresa, seja CLT ou PJ, não importa como. Se você acreditar que foi lesado de alguma forma, você pode entrar na justiça da mesma forma. Pegar um advogado e entrar na justiça da mesma forma. Não precisa de um sindicato te protegendo para isso, tá? Entendeu? Ou seja, o sindicato não faz diferença nessa hora. Essa história de que eu preciso de um sindicato para me proteger não faz o menor sentido, tá ok? É a mesma coisa que disser assim, que você tem um carro e sofreu um acidente, né? Alguém bateu no teu carro. Vamos pegar assim, e você não tem seguro, e nem a pessoa tem seguro. Vamos dizer que, né, você estava no trânsito de alguma forma e alguém veio e bateu em você. Os dois se acidentaram lá, a pessoa veio e bateu irregularmente, furou o sinal vermelho, seja lá, de alguma forma a pessoa estava irregular e bateu em você. E alguém dizer para você que só pode entrar na justiça se você tiver um seguro para o carro. Seria a mesma coisa. Não é. Ok? Você pode entrar na justiça e requerer os seus direitos contra a pessoa que bateu no teu carro, mesmo sem o seguro. O seguro ele serve para te proteger, para te ajudar, para te beneficiar ali com algumas coisas. Mas na lei, você pode entrar e requerer os seus direitos ali, como no direito civil normal. Se a pessoa não quiser arcar com aquilo que é de direito ali, que lesou no teu carro. Essa mesma coisa acontece com você trabalhando, ok? E aí, como eu vou te falar, se eu falei alguma bobagem que algum jurista, algum advogado trabalhista, alguém tiver aí e falar, pode falar sobre o assunto, tá ok? O fato é que essa é a minha opinião. A minha opinião é que quem decide como fazer e da forma que fazer é você. Isso, na minha opinião, é um assunto que requer, que é um assunto entre você e a empresa contratante. Se você faz uma entrevista, a empresa te coloca as regras, diz que ela só contrata PJ, que é o jeito que ela trabalha, e o contrato é assim, assim, assado, e você leu o contrato, concordou, assinou daquela forma, e
depois de um determinado tempo, a empresa rescinde o contrato com você, mas ela cumpriu aquilo que ela estava no contrato e você também cumpriu a sua parte, beleza, ótimo, os dois estão bem. Não é porque alguém vai vir no teu ouvido e dizer para você que você tem direito, porque se fizer isso, a lei diz aquilo, aquilo outro, olhando para a lei trabalhista, aí vai da sua questão ética e moral, né? Porque eu volto a falar, parta desse pressuposto sim. Você trabalhou com uma empresa, você fez um acordo com ela, ela cumpriu com a parte dela e você cumpriu com a sua parte, mas rescindiram o contrato por algum motivo, não é porque alguém vem, e eu vou te dizer isso, gente, eu vou abrir aqui mais um parênteses e vou fazer eu como dono de empresa passei por isso, ok? Passei por isso e estou dizendo que não é alguém que me falou, eu vivi isso. Eu particularmente prefiro trabalhar sempre PJ, sempre, se houvesse uma situação que de repente tivesse que ir para o CLT, eu iria avaliar, mas eu prefiro PJ, prefiro trabalhar do meu jeito, prefiro ter o dinheiro na minha mão, eu gerenciando o meu dinheiro, e aí é claro que você pode falar, Jorge, mas num país como o Brasil, onde as pessoas não têm educação financeira, é complicado. Olha só, se você não tem educação financeira, é importante que você busque isso. Começa por aí. Saber fazer sua reserva, saber fazer o seu investimento você mesmo. Primeiro ponto. Segundo, se você não tem educação financeira, mais um motivo para você desconfiar de deixar o dinheiro na mão de outros. Concorda? Quer dizer, você não conhece dinheiro e coloca na mão do dinheiro na mão de outros, principalmente quando a gente está falando de um país, infelizmente. Eu não vou falar de outros países porque eu não vivo lá, então eu não conheço as regras, não vivo o dia a dia das pessoas e não sei quais são as dificuldades e desafios que eles vivem. Mas dentro do Brasil especificamente, nós sabemos como que funciona todo o processo democrático, né? E todo o processo nosso aí político. Então, como é que eu vou confiar em deixar o meu dinheiro na mão de quem eu não confio? Né? Então, analise. Então, pense sobre isso. Essa é a minha opinião, entendeu? Sobre isso. Eu prefiro trabalhar PJ, prefiro ter o controle do meu dinheiro, prefiro fazer, e não estou falando nessa profissão, qualquer profissão que eu trabalhasse, eu preferiria trabalhar controlando meu dinheiro. Eu saber onde vai o meu dinheiro. Se eu tiver que trabalhar CLT, ainda assim eu não gostaria de estar ligado, nem ser obrigado a estar ligado a um sindicato. Nem gostaria que um sindicato me defendesse, porque não vejo isso como uma coisa boa. Entendeu? Não acho que haja necessidade, né? Essa história do sindicato luta pelos seus direitos, né? Eu acho que quem tem que lutar pelos meus direitos sou eu, né? E quando eu faço um contrato direto com a empresa, é o que eu falei. Ah, mas a empresa não cumpriu, Jorge, o acordo. E daí como é que faz? Cara, você tem o direito de entrar na justiça. Ah, se a justiça é lenta, se vai levar um tempo, se aquilo outro. Posso lhe garantir que com o sindicato, isso vai acontecer do mesmo jeito. Tá ok? Não importa. Então aí fica minha... E se você quiser mais detalhes sobre essa polêmica que está acontecendo, volto a falar. Vai lá no canal do Lucas Montano, o vídeo dele, ele mostra detalhes, ele narra inclusive a informação que veio do sindicato, o texto, de forma correta. Então, que vá lá, dá uma olhada e você vai entender a polêmica um pouco mais a fundo, mas essa é a minha opinião, ok? Um grande abraço a você, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.